Também, obviamente, o nosso curso. Queria apresentar a vocês, sem mais delongas, o nosso amigo aí, o nosso grande irmão, Davidson Barbosa, atualmente diretor de gestão financeira e administrativa da região escoteira de Minas Gerais. Então é um prazer muito grande, David, estar com você aqui, além de ter sido aí um dos grandes diretores também que passaram pelo Grupo Escoteiro Baleia de Belo Horizonte, tá ok? Devin, fica à vontade, um abraço, a galera é sua aí. Boa noite a todos vocês, né? Bacana poder estar compartilhando aqui mais esse... Boa noite, velho. Esse momento de troca, na verdade, dentro da proposta que o Klaus, como diretor do curso, fez aí para a gente teria esse momento aqui para a gente poder discutir, né? Trocar alguma experiência em função aí da primeira parte da apostila aí, que trata da questão da gestão administrativa 1 e gestão administrativa 2, né? Queria conversar com vocês, eu não sei qual foi a percepção que vocês tiveram na hora de fazer o exame, né, de examinar esses nossos documentos, né, em função aí da apostila. E a gente percebe assim, coisas bastante pontuais. E tudo, a fala que eu vou fazer uma fala breve aqui, à medida que eu for falando, se vocês quiserem fazer alguma interrupção, algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, primeiro é o seguinte, como é que a gente chega nesse ponto aí de pensar, né, na própria gestão administrativa de uma unidade escoteira local? É um dos pontos centrais que a gente tem aqui. Antigamente, a formação de adultos, ela estava dividida aí em 3 linhas, né? Você tinha já a linha escotista, a linha de dirigente institucional e você tinha a linha de formação. No meu caso especificamente, o que aconteceu comigo? Isso foi muito bom em termos de prática do escotismo, né? Ao mesmo tempo que eu vim com aquela pegada lá da linha escotista, por ter sido membro juvenil durante muito tempo, chegou num determinado momento que o próprio grupo escoteiro, Baleia, né, que é daqui de Belo Horizonte, que eu faço parte, a gente tinha um processo ainda muito falho na questão da captação de adultos, e a gente fazia o que a grande maioria dos grupos escoteiros fazem atualmente, que é pegar a turma lá que tá mal chega no ramo pioneiro e já coloca a turma lá à frente de seção, à frente de diretoria, coisa desse tipo, né? E que não é uma situação adequada, que não é uma situação, vamos colocar assim, aconselhável. Então, por exemplo, no meu caso, eu cheguei a assumir diretoria de grupo escoteiro. Antigamente a gente tinha só, o diretor da comissão executiva, que a gente fala, né? E tinha o chefe de grupo, que era como se fosse o diretor de métodos. Então você tinha essa figura dessas 2 pessoas. E eu já com quase chegando aos 19 anos, quer dizer, eu tinha completado 18 anos, fiquei 6 meses no clã, e o grupo, uma confusão danada, acabou que eu mexi pela primeira vez dentro dessa questão da diretoria de um grupo escoteiro. E aí, é óbvio que nesse primeiro momento você vai apanhar, né, de forma sistematicamente, porque a falta de experiência, aquele negócio de pegando gente jovem, colocando nas sessões, e desde essa primeira atuação minha aí na frente da gestão do grupo escoteiro, uma coisa que ficou assim, muito clara na minha cabeça é que se a gente não trabalhasse com a questão que a gente chama lá do ponto do método escoteiro, de um sistema de equipe para gerenciar grupo escoteiro, já era, né? Já era. E definitivamente isso ficou muito marcado em todas as minhas passagens no grupo escoteiro.
E de lá para cá, nessa brincadeira aí, né, eu tenho o costume de falar o seguinte, eu já cheguei a assumir diretoria do grupo 5 vezes, velho. Até que em 2009 e 2010, foi a última gestão que eu participei da diretoria do Baleia, juntamente com o Magu, meio que nós prometemos um para o outro lá que a gente nunca mais iria assumir diretoria do grupo escoteiro, do Baleia. Nós prometemos um para o outro que a gente não iria tomar a frente de mais nada dentro do grupo escoteiro, mas que também a gente não iria abandonar o grupo escoteiro. Nós não iríamos sair do grupo escoteiro. Então, independentemente de quem tivesse à frente do grupo escoteiro, nós estaríamos sempre ali na retaguarda, né, trabalhando de alguma forma, ou dentro da seção, ou dentro da parte administrativa, levando algum tipo de contribuição a quem quer que estivesse à frente do grupo escoteiro. E dentro dessa política de não assumir, porque uma das coisas que a gente mais vê aí dentro das unidades escoteiras é sempre o discurso do não tem ninguém para assumir, não tem ninguém para pegar. E o engraçado é que isso acaba invertendo, né? A gente escuta que às vezes o cara lá... E acontece mesmo, né? O cara vira o tal do dono do grupo escoteiro, ele não deixa ninguém chegar, ele não trabalha nada de sistema de equipe, tudo é ele, está centrado na pessoa dele. E um dos erros mais graves que a gente encontra dentro dessa parte da linha de dirigente institucional é exatamente isso aí. A pessoa não compartilhar, não dividir responsabilidades, não compartilhar funções. E aí o que acontece? O grupo escoteiro está fadado a fechar as portas, e fecha as portas, sim. Tem gente que não acredita nisso. Eu já vi aí, né, por essas andanças nossas aí, os 42 anos que eu tenho de atuação dentro do movimento escoteiro, grupo escoteiro fechar, e eu não estou falando de grupo escoteiro que já chegou a ser potência aqui em Minas Gerais, né, de ter 2, 3 alcateias, 3 tropas escoteiras, um monte de sênior, um monte de pioneiro, e o grupo vai definhando, porque muitas vezes não existe essa questão desse compartilhamento, dessa divisão de responsabilidades. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para quem está buscando esse aperfeiçoamento aí na linha de dirigência institucional é esse sentido de tentar montar sempre uma equipe ampliada. Tudo bem que se você foi eleito lá o diretor de metas, o diretor-presidente do grupo, ou o diretor de gestão, né, institucional dentro da unidade escoteira local onde você está trabalhando, você tem que aprender a dividir essas responsabilidades. E se você não fizer isso, o que acontece? A carga fica muito pesada. Fica muito pesada. O nosso projeto educativo, eu tenho falado isso aí sistematicamente com as pessoas, inclusive, né, tivemos aqui na Indaba do Distrito Metropolitano. A frase mais importante que tem dentro daquele projeto educativo nosso lá, na minha opinião, essa é uma opinião mesmo, tá? Bem particular. Eu percebi isso depois de muito tempo. Está falando lá que você tem que ser feliz. Vai falando um monte de coisa, cidadão que a gente quer oferecer, né, para a sociedade, para o desenvolvimento do jovem, e no final lá tem lá um tal do ser feliz. Então, até para trabalhar na linha institucional de um grupo escoteiro, se você deixa de realizar esse trabalho de uma forma, não estou falando que você não vai ter aborrecimento, não, mas minimamente prazerosa, o que acontece? No final do seu mandato, você já está pedindo, pelo amor de Deus, para poder pular fora. E eu, particularmente, eu acho que o mandato de uma diretoria de grupo escoteiro aí, os primeiros 2 anos aí são os 2 anos de aprendizado, e geralmente numa possibilidade de uma reeleição aí a pessoa até consegue fazer a implementação de uma cultura, né, porque aí é o que eu acho que é o mais importante, a gente trabalhar essa questão da cultura organizacional. Ela só consegue isso aí a partir de um segundo mandato. E desde quando ela consiga ter um nome que vai aglutinar pessoas que tenham habilidades e conhecimentos específicos para determinadas funções. Em termos de aprendizado, a gente vê muito isso. Você não precisa
Isso é um toque, tá? Você não precisa de ter as melhores pessoas dentro de uma determinada função, não. Se tiver, ótimo, né? Mas você tem que ter a pessoa no lugar certo. E aí a gente tem que ter realmente uma habilidade para poder trabalhar dentro disso aí. Então, assim, essa questão da unidade, essa questão da equipe, ela vai balizar todo e qualquer trabalho na parte de gestão institucional. E aí já vai o meu primeiro desabafo. Vira e mexe na linha de dirigente institucional, a gente coloca pessoas que não estão preparadas para poder assumir função. Até bem pouco tempo atrás aí, vira e mexe o diretor-presidente era simplesmente um pai, né? Quando era lá agora fugiu o nome, era só o presidente, você tinha o presidente lá da comissão executiva do grupo escoteiro, às vezes era um pai, e o chefe de grupo era o cara que conhecia da parte técnica. Hoje em dia, se a gente pegar aí manual de cargos de funções que a própria UEB escreveu, não, são guias, são manuais, você tem ele para o nível local, para o nível regional e para o nível nacional, você já tem aí a descrição, as descrições das funções e quais são as tarefas que essas pessoas têm que fazer. E aí o melhor esquema, a melhor forma da gente trabalhar é fazendo a ampliação dessa equipe. Então, assim, gente, vocês já perceberam, a gente tem serviço demais para poder fazer. É muito serviço. O serviço de uma unidade escoteira local, ele é gigantesco. Independentemente, né, a gente fica brincando que às vezes seu grupo tem uma estrutura muito grande, é muito bacana ser um grupo grande, você ter não sei quantas lá, tropas escoteiras, alcatésicas, mas isso também dá muito trabalho. Então, assim, os problemas, obviamente, eles serão proporcionais ao tamanho da estrutura que você tem de grupo escoteiro. Agora, é óbvio, né, que quando a gente faz minimamente um levantamento aí pela região, o ano passado, nós vamos até atualizar esses dados aí agora para o EITA, nós identificamos que cerca de 65% das unidades escoteiras locais que a gente tem na região de Minas Gerais não tem nem 65 a 70 pessoas registradas. Que pela nossa conta seria a gente ter ali uns 20 lobinhos, uns 20 escoteiros, uns 15 sênior, uns 10 pioneiros, 3 diretores, mais comissão fiscal, que é aquele mínimo desejável ali para você ter um grupo escoteiro, uma unidade escoteira local. Né? E isso é preocupante. Né? Isso é preocupante, porque é óbvio, né, que nós temos que fazer um recorte aí, que a pandemia realmente foi um golpe bem pesado aí, na prática do escotismo, né, porque o escotismo ele é essencialmente prático. Não dá para você ficar trabalhando muita coisa no aspecto teórico. Vamos falar assim, durante a pandemia nós fizemos o que deu para fazer, né, e teve muita unidade escoteira local que sofreu demais da conta, que não conseguiu ter ainda aí uma retomada, né? Perderam muitos jovens, perderam muitos escotistas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Mas se a gente não tiver realmente braços para poder desenvolver esse trabalho, fica uma situação complicada. Então, o primeiro ponto mais importante que eu gostaria de deixar para vocês aqui na noite de hoje é isso. Você tem que montar uma equipe para você trabalhar essa parte aqui de gestão administrativa, de gestão estratégica, dentro da sua unidade escoteira local. Não dá para poder para a gente pegar cada ponto desses que vocês viram aqui, por exemplo, lá na nossa apostila, aí eu vou entrar particularmente em cada um desses pontos aqui para fazer uma consideração, e ficar nas costas de uma mesma pessoa. Não tem condição de fazer isso.
Isso não vai ser feito, isso não vai ter bons frutos, né? Então a gente tem que procurar trabalhar. Ô, Davidson, mas nós temos dificuldade, aqui está muito difícil. Isso aí eu já estou sabendo. Essa realidade aí é a realidade da grande maioria dos grupos escoteiros. Mas o desafio que está sendo proposto é justamente verificar o seguinte, tá bom, você está falando isso hoje, mas como é que vai ser essa situação da sua unidade escoteira local para o ano que vem? Até quando nós vamos, entre aspas, aí, cometer os mesmos erros, os mesmos problemas, e fica patinando, e a coisa não anda e a coisa não sai do lugar. Eu acho que material de apoio para transformar essa realidade aí, a gente tem muita coisa publicada, muita coisa de material de apoio. O que nos falta é a gente conseguir fazer a divisão dessas funções e desse trabalho para que ele possa ter um bom encaminhamento. Até aí tá ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo, Davidson. Estou gostando, estou interessado no que você está falando e concordo plenamente com o que você falou, tá? A gente tem que dividir o fardo para ficar mais leve e a gente poder aproveitar também, né, o momento escoteiro, né? O Manassés, e o importante disso aí, você sabe o que é? Que a gente, que é o seguinte, quando a gente está começando a nossa vida como dirigente, muitas vezes, e eu recebo isso nos cursos preliminar e no curso intermediário, é muito comum da gente estar lá no curso, a gente vira meio que como se fosse um para-raio para desabafo, sabe? A turma vai fazer o curso e começa a falar, mas lá no grupo o pessoal não faz isso. Mas lá no grupo a diretoria não deixa a gente fazer isso. Mas lá no grupo, você está entendendo? Então, a gente assim, a gente faz mesmo, vira como se fosse uma sessão de terapia, a gente deixa o cara falar, né? E a gente percebe que essa pessoa que está reclamando muitas vezes da diretoria hoje, amanhã ela tem a oportunidade de assumir a diretoria do grupo escoteiro, que ela estava reclamando, e quando se assusta, o cara está com as mesmas práticas que ela ficava reclamando anteriormente, e ele continua fazendo a mesma coisa. Então, é óbvio, gente, que a gente tem que, na hora que você vai fazer essa descentralização, você vai atribuir uma responsabilidade a alguém dentro de um setor no grupo escoteiro, é óbvio que você, como diretor ali, você é responsável. Mas você tem que confiar na pessoa, você tem que dar o crédito para a pessoa, fazer o acompanhamento e dar o direcionamento para essa pessoa poder trabalhar, mas você tem que deixar a pessoa trabalhar. E isso acontece, não é só dentro da linha de gestão, não. O primeiro ponto desse negócio é isso. Então, assim, mas o cara chegou, o cara não sabe, o cara não... Vou pegar um exemplo prático aqui. Eu vou pedir permissão para o Ednilson, para usar o Ednilson que está fazendo curso com vocês aqui. O Ednilson é pai de um lobinho lá na cadeia, né? No grupo, eu estou como assistente ao cadeia lá. Ele tem formação nessa área gerencial. Ele fez um curso preliminar com a gente aí, já tem uns 2 meses aí. Já está fazendo aqui o GAMED com a gente. A linha de atuação, o conhecimento que ele tem profissional é muito maior do que o conhecimento que hoje, por exemplo, a nossa diretoria financeira no Baleia tem. Aí eu tenho que tomar cuidado com essas duas vertentes. Primeiro, o Ednilson não sair trocando o pé pelas mãos, porque ele tem uma expertise muito boa fora do movimento escoteiro, mas o movimento escoteiro também tem algumas particularidades, né, que a gente tem que ajeitar, tem que mostrar para ele como é que funciona. E a diretoria financeira do nosso grupo também tem que ter a hombridade para saber que tem essa pessoa com esse conhecimento, com essa competência. A gente não trabalha por gestão por competência, tem essa expertise, e fazer o acompanhamento para que a gente possa aproveitar desse conhecimento dele lá dentro do grupo escoteiro. Então, assim, isso vai ser uma troca. Então, dentro dessa possibilidade, dentro desse conceito,
E aí, como eu já falei com vocês hoje, eu não sou diretor do grupo, hoje eu estou de assistente da Alcatel, para vocês terem uma ideia. Graças a Deus eu descanso no final de semana agora com meus meninos. Toda vez que eu estou com os meninos lá, eu estou descansando. Né? Mas, em termos gerenciais, estou fazendo esse acompanhamento. A diretora financeira, ela é minha prima, então ela vem conversar, vira e mexe, ela vem conversar comigo. Eu troco figurinha com ela, ó, filho, você está fazendo, você conhece, não sei o quê, mas vamos aproveitar tal, vamos aproveitar isso, vamos prestar atenção, pessoa que está com disponibilidade. Então, aí ela vai ter que ter essa sensibilidade. Quer dizer, eu não posso mandar no grupo escoteiro, eu não mando no grupo escoteiro. Eu sempre brinco nesse sentido, a gente dá um aconselhamento. Então, assim, e são coisas, cara, que às vezes até magoa a gente, deixa a gente chateado, porque por exemplo, quando eu deixei a direção do grupo escoteiro em 2010, 2009, 2010, foi a última gestão nossa lá, o grupo estava todo redondinho, junto à Receita Federal, tinha balanço, balancete, nós conseguimos certificado de utilidade pública municipal, nós deixamos o grupo assim, redondinho, e de uns tempos para cá, a coisa veio degringolando, veio bagunçando. Não é questão de culpar as pessoas que assumiram depois, você está entendendo? Porque todo mundo que entra com uma boa vontade danada, a gente acredita assim e eu vou falar um negócio com você, mexer com diretoria, principalmente, aí eu tenho que falar da experiência que eu tive. Do Baleia é uma coisa assim pesadíssima, né? Atualmente o grupo aí tá gigante, é muita gente, o trabalho é todo voluntário, então assim, não é fácil fazer. Só que a gente tem que ter esse olhar carinhoso com a linha institucional. Eu sempre falo o seguinte, grupo escoteiro que não tem linha institucional desenvolvida, você pode ter certeza que a parte de escotista ela é difícil de mexer, tá? Em termos práticos é muito difícil de mexer. O Cláudio, diretor foi 2009, 2010. Depois que eu fui mexer lá com o Clã, com a Alcateia, esses três. Não, você fez a parceria com o Marco Aurélio, cara. Você era diretor-presidente. Tá, mas aí também não. Eu sei que eu não mexo mais com esse trem. Já tá sacramentado isso aí. E aí, quando a gente pega, para a gente dar uma olhada nessa questão da nossa apostila, a gente vê aí, quando a gente entra para os itens aí da gestão administrativa, né, aí a gente começa a trabalhar aí da administração do grupo escoteiro, das tarefas da diretoria. É óbvio, né? O que a gente precisa perceber? Primeiro, que a eleição de diretoria dentro da unidade escoteira local não pode ser daquele jeito do tipo assim, pega quem quer aí e estamos conversar. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a fazer alguma coisa errada. Né? Então, por exemplo, diretoria da unidade escoteira local fica por 2 anos. Qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido agora com essa questão da diretoria? Bom, eles estão no primeiro ano. A partir do ano que vem, nós vamos fazer, por exemplo, essa questão da identificação de quem são os possíveis voluntários, de quem quer conhecer, de quem quer estar trabalhando dentro dessa linha da gestão institucional, e vamos intensificar o trabalho de formação dessa turma. Então, hoje eu posso falar assim, sem errar, tá? Na linha institucional lá do Baleia, nós temos envolvidas no processo, de tudo que você pensar, da estrutura lá do grupo escoteiro, em torno de deve ter ali entre 20 e 25 pessoas só da linha institucional. Beleza? Então, verificando dentro daquela questão de olhar da gestão de competência dessas pessoas, nós vamos começar a trazer essas pessoas para mais próximas da diretoria, para ver como é que está sendo o trabalho dessa diretoria, apresentar, né, como é que é o trabalho que essa diretoria está fazendo. Porque, senão, gente, aqui são coisas. Vou dar exemplo prático, tá bom? Toda vez que se troca diretoria no grupo, na hora de fazer, por exemplo, o registro da ata no cartório, o troço vira um parto.
Porque um troço que está errado, uma vírgula que está errada lá no cartório, o cartório barra aquele trem, aí fica, não sei o quê. Então, assim, nos últimos anos, diversas vezes lá no grupo, teve-se uma dificuldade de fazer o registro da nova diretoria para essa diretoria assumir e passar, por exemplo, a fazer a gestão financeira do grupo. Então, assim, dentro daquilo que a gente entende aí como lições aprendidas, nós vamos tomar mais cuidado com isso, para que isso não tenha erro. Aí você vai me perguntar, Deis, vai ser você que vai mexer com isso? Não sou eu que mexo com isso. Eu tenho uma noção, mas eu tenho gente que está mexendo diretamente com esses treinos, o cara está acostumado, o cara tem lá o cara tem um escritório de contabilidade dele, está acostumado a fazer esse registro, né? Então a gente tem que ter as pessoas dentro da equipe para ajudar a fazer essa gestão. As atas de reunião de diretoria, isso tudo está em dia lá no seu grupo escoteiro. Vocês têm o costume de fazer, porque eu estou conversando com vocês aqui, poxa, isso está escrito aqui na apostila. Então, assim, não era para a gente chegar e falar assim, olha, se alguém tiver de curioso, carta da diretoria, ela não precisa nem ficar aberta ao público, né? Você pode estar conversando com ele de ordem mais particular lá. Mas, por exemplo, essa questão do próprio livro caixa, do balanço anual. Cara, dá visibilidade para as coisas que você está fazendo. Vou dar outro exemplo para vocês. Inclusive, eu estou com essa dificuldade na região. Pela região escoteira, a nossa documentação ela desce para a direção nacional de 10 a 15 dias depois do fechamento do mês. E a nacional está atrasando a devolutiva dos balancetes da região de Minas. Eu estava com um problema lá. Inclusive, eu fiz uma reunião com a gerente lá da nacional, pedindo para ela, olha, você precisa de me ajudar, porque o que eu faço? Eu mando sistematicamente, né, a região faz o envio para a nossa comissão fiscal, assim que essa documentação chega, ela já vai para lá. Para quê? Para que essa comissão fiscal possa ir analisando a documentação de uma maneira mais próxima daquilo que está ocorrendo, porque, inclusive, se ela identificar alguma coisa que está errada, o que ela pode sugerir em termos de contribuição para uma gestão, tem grupo escoteiro que não faz nada disso, cara. Não faz a prestação de contas mensais ali, você não consegue, você não faz nenhum registro de entradas e saídas de recursos. Às vezes deixa para juntar a documentação toda para poder entregar para a comissão fiscal, e geralmente a comissão fiscal também vira e mexe, aprova qualquer um lá, o cara não entende nada. Então, assim, esse ajuste fino, né, esse sistema de equipe tem que estar funcionando de uma maneira com mais pessoas envolvidas dentro desse aspecto, né? O outro documento que é falado lá, o livro histórico do Grupo Escoteiro, eu não sei quem falou comigo, só um minutinho, Felipe, que vai montar, foi num desses cursos aí, falou que vai colocar isso na mão de um pioneiro lá para fazer como se fosse um projeto de relevância dele, fazer o levantamento do grupo escoteiro, não sei se foi lá no Baleia. Então, assim, poxa, olha que coisa bacana. E hoje em dia, tem que aproveitar a turma que ainda está aí, que consegue fazer a narrativa, que consegue contar uma história. Fala, Felipe. Então, Davidson, boa noite. Eu vou te perguntar, como que é esse processo? Na verdade, tem duas perguntas, né? Com relação à questão financeira. A primeira delas é como que funciona esse processo de como é que a gente... Igual você falou aí, que, tipo assim, você tem que passar para a nacional, só que aí a local, a unidade de escoteiro local tem que repassar para a região, o caixa do grupo, como é que funciona isso? Não, então vamos responder essa primeira aí. A região escoteira de Minas Gerais, ela é uma filial da nacional, tá? Por isso que a gente tem que repassar a nossa documentação toda lá para a nacional, e a nacional devolve os balancetes mensais com as DREs lá, e quando tem alguma coisa de inconsistência de dados ou de informação, a gente tem que correr atrás para poder fazer a correção. Isso, por um lado, para a gente, em termos de região escoteira, é muito tranquilo, porque, inclusive, as contas da UEB nacional, elas são auditadas.
Então, nada que a gente fizer, nada que nós não vamos poder fazer coisa errada, porque isso tem uma constante vigilância em relação a isso lá. O que pode ser questionado, muitas vezes, é uma malversação do dinheiro. Você gastou um dinheiro aqui que você não deveria. Mas isso aí é outro papo. E isso aí eu não estou, entre aspas, né? Não vou estar roubando. Eu posso estar gerindo mal o dinheiro. E aí a comissão fiscal tem que fazer isso aí. No caso do Felipe, da unidade escoteira local, isso aí foi um projeto, inclusive a região vem trabalhando desde o ano passado. Seria muito importante a sua unidade escoteira local, se formalizar enquanto uma associação. Você vai ter um CNPJ próprio, você tem que ter alguém que vai cuidar da contabilidade para você, vai olhar isso. A gente até passa as dicas, o Hércules, que está no grupo seus aqui, ó, ele faz parte da equipe regional que trabalha essa questão da formalização. Você tendo uma orientação de um profissional de contabilidade nesse sentido, essa prestação de contas, Felipe, você tem que fazer para a sua unidade escoteira local. Tudo bem que em termos de região, a gente tem até no estatuto, eu achei até graça isso, que isso é um negócio que nós estamos discutindo. Você tem até ali o dia 20, se não me engano, 28 de fevereiro, para as unidades escoteiras locais mandarem para a região os balanços fechados do exercício anterior. Só que ali não dá tipo assim, e se o cara não mandar? Na verdade, eu não vou poder fazer nada. Isso aí é uma obrigação que a diretoria tem. E é por isso que muitas vezes é difícil da própria nacional ter um controle aí dessa questão de patrimônio e etc. Mas se você tiver a sua associação, se tiver uma associação da sua unidade escoteira local, inclusive você tem ali preservado essa questão do seu patrimônio, etc. Tá claro até aí? Opa, tá claro, sim. Você entrou. A segunda pergunta exatamente está relacionada com o que você perguntou. Tipo assim, minha unidade local, ela não tem registro de associação. Ela não tem CNPJ até hoje. Isso aí começou a ser tocado esse processo, mas ele ainda não deu andamento. Aí, tipo assim, na sua experiência aí, o que você já viu? Como fazer uma administração até esse processo sair? A parte mais vamos colocar assim, que dá mais transparência, é você fazer um trabalho com um livro caixa. Fazer um registro de entradas e saídas dos recursos que estão entrando da sua associação, na sua unidade escoteira local, e prestar contas disso aí mensalmente. Isso não é bicho de 7 cabeças, isso é uma coisa fácil de você fazer, né? E, obviamente, você tem que evoluir, você tem que partir para essa questão da própria contabilidade em si, para você ter... porque é o seguinte, Felipe, o pessoal... Eu vou até antecipando um pouco, porque a parte financeira está um pouco mais para frente aqui. O pessoal sempre reclama que a gente tem que captar recursos. Aí eu fico vendo um monte de gente aparecendo aí nas telinhas nossas aí, porque a prefeitura dá dinheiro, não sei o quê, tal, não sei o quê, que nós temos que captar recursos com terceiros, tem um monte de dinheiro, de deputado tem dinheiro, todo mundo tem... Tá, só que o primeiro ponto, se você não tiver, né, uma pessoa jurídica à frente para poder fazer essa transação e depois prestar conta disso aí também, né, você não vai conseguir andar. Aí você vai ficar dependendo aí de doação espontânea das pessoas de qualquer maneira ou da mensalidade dos meninos. Então, assim, isso é muito complicado, porque até para você pegar dinheiro de doação, quem está te doando dinheiro quer saber de onde foi que você enfiou esse dinheiro. Isso é uma coisa óbvia, né? E se você não faz minimamente o registro das atividades, daquilo que você está fazendo de captação, etc., você vai ter problema. Então, assim, em um primeiro momento, você fazer minimamente uma prestação é o livro caixa. Ok? Agora, toma cuidado com essas coisas, tá, Felipe? Porque na pandemia a gente tinha um chefe escoteiro, e o grupo escoteiro dele não estava registrado, tinha, se não me engano, uns 10 mil reais na conta dele, pessoa física, porque não tinha pessoa jurídica para fazer o negócio. O cara morreu na pandemia. E o grupo escoteiro, é um grupo escoteiro pequeno, 10 mil reais era muito dinheiro para esse grupo escoteiro.
deu sorte, aí eu tô falando que deu sorte mesmo, que a esposa do cara lá gostava também, não era mexer com o movimento, mas tinha simpatia pelo movimento escoteiro. Ela foi, tirou um dinheiro de outra conta dela lá e entregou os 10 mil pro grupo escoteiro lá. Que se não fosse desse jeito, se ela não tivesse o dinheiro para poder fazer, esse troço ia cair para negócio de espólio, inventário. Você sabe quando é que o grupo escoteiro ia receber esses 10 mil aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas a gente só acha, nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas aí acontece. Exatamente, esse é o meu ponto. Eu sempre discuti isso lá no grupo, que eu sempre falei assim, gente, esse cara tipo assim, existe uma pessoa lá que é diretora financeira, ótimo, vem fazendo papel aceitável lá já tem um tempo. Só que eu sempre bati na tecla assim, gente, mas se ele, Deus que livre e guarde, mas se ele morrer, se acontecer alguma coisa, a gente tá ferrado. A gente precisa ter uma conta jurídica aí com 2 pessoas atuando nela. Ô, Felipe, igual na região, é o mesmo esquema, tá? Nosso diretor-presidente lá, na verdade, a gente tem a secretária, Michele, que faz o acompanhamento específico, essa questão das contas. Por exemplo, eu entro todos os dias na conta da região. Nós temos 7 contas. E eu que faço a segunda assinatura, ela é a minha. Então, eu sei efetivamente o que é que está entrando, o que é que está saindo de dinheiro. Deis, mas eu olho todos os dias. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma movimentação financeira de valores maiores, nós estamos acertando o pagamento de algumas coisas aí do EI, né? Aluguel da estrutura, contratação de refeição, de alimentação, aqui é trem todo, né? Deis, lá, como é que é o contrato? Quem olha a questão de contrato nosso que está sendo feito, é a nossa assessoria jurídica. Só manda mensagem pro Tiago, Tiago, você viu o negócio do contrato aí? Tá beleza? Tá dentro do esquema? Às vezes já é uma contratação que a gente tem o costume de fazer, tá dentro da normalidade. Aí é o que eu tô te falando. É o sistema de equipe. Porque eu também, por exemplo, eu não tenho tempo para poder ficar lendo o contrato. Não é isso, entendeu? Então eu tenho uma cara lá do jurídico, o cara do jurídico comigo falou que tá tudo certo, vamos embora, porque essa é a responsabilidade dele. É a parte que lhe cabe. Então, assim, N problemas a diretoria tem que ficar. Dentro dessa questão da documentação aí, o tal do registro anual. Outro dia, nós mandamos para os diretores distritais, os coordenadores distritais aí, a listagem de grupos escoteiros que não tinha recebido, que estava sem o certificado de funcionamento do ano de 2023. Aí, velho, você precisa de ver que loucura, porque você solta um negócio desse lá, tem gente que fica revoltada, que não sei o que, o cara vem jogando pedra na gente com jeito. Aí eu falei assim, calma, meu filho, vamos ver o que é que está acontecendo, porque teve caso de grupo escoteiro lá, você sabe por que não saiu o certificado de funcionamento dele? Porque na hora dele fazer o registro lá para esse ano, ele tinha registrado 3 diretores, mas não tinha o registro da comissão fiscal. Se ele não tinha gente registrado lá como membro da comissão fiscal, automaticamente esse certificado não ia sair. Vocês estão entendendo? Agora, tem outros casos que, por exemplo, a gente sabe, né, ou então a gente ouve falar que a diretoria escoteira está trabalhando com menino sem estar registrado. Isso está falando aqui na nossa documentação. Isso não pode acontecer. Porque acidentes acontecem. E na hora que acontecer um acidente, que o menino desse não tiver registrado, e aí eles vão apurar as responsabilidades, vai bater na conta do diretor-presidente. E aí o cara vai ter que assumir o BO dele. Então, assim, tem gente que acha bonita essas coisas. Né? Diz, mas eu acho que o registro ele é muito caro. Vê? Isso aí a gente tem outras esferas para a gente poder discutir. Mas o que está valendo, o que está sobre a sua responsabilidade, você tem que comprar. Fala, meu querido. Bom, Davis, você tocou num assunto que a gente debate bastante no grupo. Eu sou diretor de gestão de adultos e eu gosto de mostrar para as pessoas que o grupo está fazendo a coisa certa. Né? E uma das formas é a gente mostrar os certificados, a documentação do grupo. Eu fui tirar o certificado o certificado que você acabou de falar, fugiu o nome, de funcionamento.
E aí não saiu, tinha pendência. Eu fui verificar quais eram as pendências, e aí essa aí, é falta do pessoal registrado. Só que nós temos um controle muito grande de quem está participando efetivamente, de quem está registrado. Nós não deixamos ninguém participar no grupo sem o registro. Tá? Só que qual é o problema que a gente identificou? Tem gente que vai vencer o registro dele em outubro, novembro. Ele entrou nessa época, né? E o registro agora ele tem uma validade de 1 ano. Então, a gente só vai conseguir o registro de certificado de funcionamento quando vencer o registro a gente acabar pagando isso aí. Mas aí você não tá na ilegalidade, você está entendendo? Sim. Isso aí é isso que eu estou te falando. Quando a gente faz induz esse processo lá de falar, vocês, grupo escoteiro responsável, o que eles vão fazer? Opa, vamos dar uma olhada aqui. Aí a gente verifica, a gente manda lá para a Nacional, vamos dar uma olhada aqui o que é que está fazendo. Cara, se você soubesse que tristeza que é isso aí para a parte da gestão financeira que eu tenho que trabalhar com base em registro que está efetivado. Você está entendendo? Até para eu montar um fluxo de caixa é difícil, porque tem esse negócio aí. Isso. Não, e outra questão, né? Porque, assim, teoricamente, eu não poderia estar fazendo esse curso, porque o grupo não tem o certificado de funcionamento. Pois é. Só que a gente atende todos os pré-requisitos. Todas as pessoas que estão no nosso grupo estão devidamente registradas. Então, aqui, foi até bom você ter tocado nesse assunto. E aí, de novo, identificou algum problema, aciona a gente na região para a gente fazer o levantamento, ver em que pé que está. Quando nós fizemos isso, o pessoal... Eu só peço para vocês o seguinte, cara, não fica com raiva, não. Não fica querendo me bater e me matar, não. Porque tem coisa que o próprio sistema, o Paxto, foi um grande avanço para os escoteiros do Brasil, mas está longe de ser uma ferramenta topzera para a gente estar utilizando do jeito que a gente gostaria. E olha que eu já tive a oportunidade de cobrar isso 2 vezes do presidente da Nacional. Nos 2 cursos que eu participei recentemente aí, da parte nacional, eu tive a oportunidade de sentar do lado dele e falar assim, olha, nós temos que mexer nisso aí, nós temos que melhorar isso aí. Então, assim, na hora que a gente faz o acompanhamento, tem dúvida, manda para a gente. Não é para simplesmente deixar o barco correr, não. Agora, ainda assim, isso não é o caso que preocupa a gente. O que preocupa a gente é grupo escoteiro que está trabalhando com menina aí que não está registrado, você está entendendo? Porque isso aí, uma hora, gente, vai dar, com perdão da palavra, vai dar merda. E aí eu sou muito, muito direto nessa coisa. O cara vai assumir a conta do BO. Porque não dá para a gente ficar tapando o sol com a peneira, não. E olha, tem muita gente em Minas Gerais aí que vira e meta fazendo isso. Né? Então toma cuidado com isso. Né? Lá no Baleia, até um tempo atrás aí, a gente não utilizava a questão do registro provisório. A gente fazia uma experiência de deixar o menino assistir 3 reuniões lá no grupo. E aí, a partir dessa terceira reunião, se o menino gostasse, a gente efetivava o registro. A Nacional já bolou esse trem do registro provisório, se não me engano, ele está R$ 7,50, vale por 30 dias. Dá para o cara ter a experiência ali de 3 reuniões, de 4 reuniões, para tomar a decisão de participar ou não. Então, aqui, isso tudo são, vamos colocar assim, funções que uma diretoria escoteira ela tem que estar atenta. Né? E aí você faz a divisão das funções para que não fique tudo na cabeça do diretor-presidente. Eu aprendi recentemente que diretor de métodos educativos dentro do grupo escoteiro ele vai para o céu. Eu acho que é pior do que do diretor-presidente. Porque de métodos educativos mexe com todos os ramos, mexe com a parte de adultos. E essa questão de estar olhando, essa questão da documentação, dependendo do tamanho do grupo escoteiro aí, é gigantesco. Beleza? Podemos seguir aqui? Alguém levantou a mão aqui? Você, Felipe? Não, mas eu até cliquei aqui errado aqui, mas é porque você tocou num ponto aí desse negócio do registro aí. Então, meu grupo, ele faz o que você estava falando aí. 3 dias de experiência, depois o provisório, depois o definitivo, se quiser. Mas eu também sempre bato nessa tecla aí desse provisório aí,
Mas aí tem aquele negócio, mas aí se gostar aí é R$7 mais os 7,50, 80 velho. pontos, sei lá e tal. Aqui, Aí o pessoal fica bem 7,50. ruim. Ô, Felipe, aqui, ó. Qual que é o grupo que é o seu, Felipe? Sou 98. Tá, olha aqui. Não vamos entrar nessa pilha, não. Eu acho, é óbvio que você vai ter que chegar lá e conversar com muito jeito, tá bom? A gente sofre, aqui, presta atenção, a gente tem alguns padrões que as pessoas fazem sem saber por que está fazendo. Está fazendo, porque aqui no grupo foi sempre assim. Então, tá na hora da gente mudar. Vocês têm um material aqui que fala na questão da gestão de mudanças. Se a pessoa não está com R$7,50 para poder fazer o registro, ou de duas, ou o grupo vai dar um jeito de viabilizar esse dinheiro para poder fazer essa pessoa, ou você vai ter que conversar com a pessoa, porque escotismo é um negócio caro, velho. Por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira ter subsídios da Guarda Municipal, ter outros convênios, isso tudo tem que estar muito bem alinhavado. E aí fica o recado de novo. Na hora que der o problema, quem tiver como diretor-presidente vai ter que assumir essa bronca aí. Tá bom? No Mangabeiras, no 21, a gente usa o argumento do seguro. Tá? Quem não quer fazer não pode participar porque não tem seguro. Pronto, acabou a conversa. E assim, a primeira reunião que a criança vem com o pai, a gente faz uma apresentação do grupo, uma conversa e tal. E aí, na próxima semana, é que ele já vem com o registro provisório já efetivado. Né? Mas a gente foca não na questão de que, porque ele tem que estar registrado no movimento. A gente foca na questão do seguro. Eles têm que estar segurados para fazer atividade. Manassés, vamos lá? Bom, só complementando também, Davis, que quando a gente trabalha com crianças, o risco de acidente é muito intenso, né? E, diante disso, a gente tem que tomar todas as precauções, porque muitas das vezes o pai chega no grupo escoteiro, ele não vai participar junto com a criança, ele simplesmente chega e deixa a criança, nós assumimos toda a responsabilidade. Por isso que é importante. É exatamente isso. Agora, para reforçar isso para vocês aí, esse curso, por exemplo, do GAMED aqui, ele já é promovido aí pelos escoteiros do Brasil há muito tempo. Isso que nós estamos conversando aqui não é coisa nova. Não é coisa nova. Mas sistematicamente, na hora que você vai visitar grupo escoteiro, e aí eu tenho visitado muito grupo escoteiro, indo em alguns distritos, né, representando a região, alguma coisa nesse sentido. E na hora que você começa a conversar com as pessoas, não é que eu estou indo lá para fiscalizar, não, tá, gente? Parar com essas bobagens também de achar que... Primeiro, a turma reclama que a diretoria regional ela não aparece. Ela está muito distante do social. Quando a diretoria resolve sair, fazer visita, ver como é que estão os grupos escoteiros aqui, aí tem a turma que acha que nós estamos fiscalizando. Então, quer dizer, não é essa a ideia. O que eu estou falando é o seguinte, isso aqui já está posto há muito tempo. E se não está sendo seguido, também não é mexer com caça às bruxas, não. É você voltar, você que estão à frente de grupo escoteiro aí, colocar essa coisa para andar, pô. Quando você continua, deixa eu dar uma sequência aqui também, que senão eu não vou conseguir dar uma passada no geral, tá? Depois, se for o caso, a gente retoma. Quando você pega aqui, ó, os documentos gerenciados pelas sessões, aí vai muito para o diretor de métodos educativos. Livro ata de cor de honra, isso está em dia. Você que é diretor de métodos, você tem o costume de dar uma olhada nisso? Como é que está essa situação? Essa questão do mapa de frequência das atividades. Gente, é um tal de mandar para a gente pedido de distintivo especial do menino, que aí a gente tem que validar lá. Quando você olha a ficha, o histórico da ficha escoteira do menino, muitas vezes o menino não tem nada. Outro dia teve um chefe que ficou bravo lá com a parte de recompensa e condecorações, que pediu uma medalha para um chefe, porque ele, não sei o que, tem tantos anos aqui, acho que tem 30 anos, 35 anos, que ele atua no movimento escoteiro, é um cara espetacular, que negócio... Beleza, quem somos nós, região escoteira, para falar que alguém aqui não tem direito a um reconhecimento
Só que a única coisa que a gente precisa e que a equipe de condecoração... Aí eu estou falando de sistema de equipe de novo, tá bom? A equipe de recompensa e condecorações está alinhada à parte de gestão institucional. A única coisa que os caras olham lá é verificar como é que foi feito seu pedido e entra na ficha, no Paxto. O cara não tinha nada registrado no Paxto. O que você quer que eu faça? O erro é de quem disso aí? O erro é da região escoteira ou é do grupo escoteiro que não fez o cadastro, não fez o registro? Deis, tem uns casos especiais. Ok, casos eu não sei, como é que nós vamos resolver? Eu tive que pegar minha ficha 120 de papel e digitar ela toda lá no grupo. Desde 82. Eu fiz isso uma vez. De lá para cá eu tenho gente que faz um espelho, pelo menos as principais datas das atividades do grupo escoteiro. A gente tem uma referência até, juro para vocês, até 1982. E olha que o grupo é de 67. Essa questão de certificados, essa questão de ficha de jogos, ficha de programação, né? Isso tudo tem que estar muito alinhado. Aí eu vou falar de novo. Dependendo do tamanho da sua unidade escoteira local. Isso é serviço para um diretor só de métodos educativos? Uma pessoa só vai dar conta de um negócio desse? Fala a verdade. Não tem como, senhor. Não tem como. Aí nós vamos voltar mesmo lá da índice sempre. Aí nós vamos precisar de mais gente para poder ajudar. E que esse mais gente não seja as mesmas pessoas de sempre. Porque senão o cara estoura. Então, assim, quando você pega essa questão da documentação, né, desses materiais, isso aqui tudo está escrito. Pega alguém para te ajudar. Pode ser alguém mais novo, cara. Você vai ensinar para o cara o serviço. O que você precisa de olhar? Você precisa de olhar isso. Você precisa de verificar isso. Quando você tiver dúvida, você me pergunta. Tem algumas normas, alguns regulamentos, né? Na nossa apostila estava lá sobre a regra 143 que fala sobre álcool, tabaco. Já tem um troço descrito aqui como é que vai ser tratado isso. Evitem confusão, evitem de ter um desgaste desnecessário em que você vai assumir aí uma responsabilidade civil e criminal. Olha, assim, não é de hoje, sabe? De novo, você tem que montar essa equipe, pense na estruturação dessa sua equipe. O próprio manual nosso que está falando dessa questão, dessa organização desses documentos, de material de almoxerifado. Por que no almoxerifado, de repente, você está pegando... pega um pai lá, treina um pai, dá um mínimo de capacitação para ele. Vá visitar outros grupos escoteiros para você ver qual que é o know-how que esses outros grupos... Às vezes o cara está fazendo um negócio que está dando super certo no grupo escoteiro lá. Entendeu? Essa troca é uma troca muito importante. Né? Então, assim, quando a gente pega essa parte da organização administrativa, a gente precisa de ter os braços, as pessoas com minimamente o conhecimento, uma capacidade ali para poder desenvolver aquele pedaço que precisa de ser trabalhado. E é óbvio, né, gente, você não vai conseguir alcançar essa expertise de uma hora para outra. Isso tem que ser trabalhado ao longo dos tempos e de forma institucionalizada. Tá certo? Na nossa época lá, o que foi convencionado, por exemplo? O negócio do pioneiro. Nós batemos um martelo em termos de regular, que na época podia ser feito isso, tá? Nós batemos um martelo lá, que pioneiro era pioneiro, e pioneiro não ia para a sessão de jeito nenhum. E não ia para a sessão. É diferente de você precisar de uma pessoa maior de idade, um adulto, para poder te acompanhar em uma atividade. O cara ir lá para te acompanhar, para ficar um apoio. Mas você pegar um menino de 18 anos para ser o chefe da sua tropa, além você podar o cara de vivenciar um projeto, uma parte importante na vida dele, que é o Ramo Pioneiro. Essa galera de 18 a 21 aí,
está passando para 22, o pessoal tá, é o momento da vida deles, muitas vezes mais conturbado da vida do cara. O cara está decidindo a profissão dele, velho. Quando você vai conversar com essa turma, nossa senhora, o Klaus teve um tempo no balé, que ele morou aqui em Belo Horizonte. Eu acho que foi um dos períodos mais bacanas que nós tivemos em termos de a experiência no clã foi muito positiva. O cara sentava na sua frente, assim, desabava de chorar, de tanto problema que o cara tem. E vira e mexe, o grupo escoteiro está colocando esse rapaz aí, ou essa moça, à frente de sessão. E não resolve o problema, né? Porque se fosse buscar essa questão dessa possibilidade, se isso aí fosse resultado, né, na hora que nós convencionamos isso lá no nosso estatuto, lá acabou. Hoje o clã nosso lá tem a vida própria, né? O cara tem o direito, né, hoje em dia ele pode optar por passar a trabalhar na linha escotista, né? Mas aí é um passo que ele vai ter a orientação, né? E a partir do momento que ele escolher que ele está lá como escotista, ele vai ficar lá como escotista, né? Tá claro esse ponto aí da gestão de documentos, gente, da parte da organização administrativa? Isso que eu estou comentando aqui está escrito lá no nosso manual, tá bom? Eu não vou ficar lendo manual aqui para vocês, não. Eu estou querendo fazer uma troca, comentando algumas coisas, como é que as coisas, a experiência que eu tive, e principalmente trazendo as experiências positivas. Fala, Felipe. Souza. Chefe Davidson, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu queria, assim, te perguntar uma coisa a respeito... Eu vou pegar esse gancho que o senhor disse aí do almoxarife, de treinar um pai, né, de fazer... Como é que a UEB está vendo? Ou, né, como é que fica essa situação? Que, no meu entendimento, a gente, se tiver um almoxarife, a gente poderia não, né? Pelo menos a maneira que eu entendo, de estar ali fazendo o jovem assumir essa função, né? Não, obviamente, de dirigente, mas ali de organização do almoxarife, que é uma função de patrulha, por exemplo, do ramo escoteiro e do ramo sênior. Né? Qual que é o dificultador que o senhor vê de incluir o jovem nesses pontos em que ele pode participar e atuar como a sua função na patrulha? Felipe, aí são duas coisas totalmente diferentes. É até bom você ter tocado esse assunto. Uma coisa é o almoxarife da patrulha, que está lá dentro do sistema da patrulha. Você tem um grupo de jovens, dentro do grupo de jovens você tem o monitor, você tem o secretário, você tem lá as funções administrativas da patrulha e você tem as funções de campo. Cozinheiro, né, aguadeiro. Presta atenção. A partir do momento que você entrega a caixa da patrulha para a patrulha, essa função realmente tem que ser desenvolvida pelo menino. Se o menino não sabe fazer isso, o que vai acontecer? Eu espero que lá na sua sessão você tenha realmente 4 escotistas para cada patrulha. 4 escotistas para cada tropa que você tem. Cada um acompanhar pelo menos uma patrulha. O cara que é o escotista e está fazendo o acompanhamento da patrulha, ele vai sentar com esse jovem, vai mostrar para ele como é que faz o controle do material, a manutenção do material, etc. Agora, eu estou te falando porque, por exemplo, o Baleia, por exemplo, nós estamos com 2 alcatéias, 3 tropas escoteiras, 2 ramos sênior e um pioneiro. Essa turma toda tem caixote. Esse material, ele tem que ter um lugar para você guardar, barraca tem que ser guardada. Aqui, a quantidade de grupos escoteiros que perdeu barraca aí por causa da pandemia, veio a pandemia, parou de funcionar o grupo escoteiro, os caras deixaram a barraca lá, ficaram lá praticamente 2 anos guardada. Quando foram abrir as barracas, estava tudo podre, tudo estragado. Então, assim, a coisa... E o que está convencionado? O que foi conversado no seu grupo escoteiro? O grupo escoteiro faz reposição de que tipo de material? Que material que veio desgastando e precisava ser trocado, dá um facão que foi ficando ruim, tem muito tempo de uso, você precisa trocar, e isso é responsabilidade do grupo. Agora, se uma patrulha foi acampar e ela perdeu o facão lá no meio do acampamento, essa patrulha tem que pagar o material. Você está entendendo, filho? E uma coisa é a administração da caixa da patrulha, outra coisa é do almoxarifado. Beleza? Beleza, chefe. Ficou claro aí?
Ficou claro. E foi muito importante você ter falado isso, porque quando eu estou falando de gestão administrativa, isso faz parte do aprendizado dos meninos. Os meninos têm que aprender a mexer com isso. Na hora que eu estou falando aqui, o livro A está lá do Conselho de Patrulha, ele tem que aprender a escrever isso lá. Aí, se ele vai digitar e depois vai colar a folhinha lá no caderno de patrulha, não tem importância. Tá? Como diz, as tecnologias que eles vão utilizar para poder fazer isso, não tem problema. Mas isso tem que estar registrado. Né? E a gente vai treinando esse jovem, porque aí quando ele for ficar mais velho, ele não vai ter problema na hora de fazer um registro da atividade da tropa que ele está atuando. Ele não vai ter ele vai aprender a fazer ali um registro de uma ata, de uma reunião. Então, assim, aquilo que cabe aos meninos é dos meninos mesmo. Esse ponto que a gente está tocando aqui, ele tem mais a ver com essa questão da gestão do grupo escoteiro, beleza? Ok, chefe, obrigado. Beleza. A segunda parte da gestão administrativa aqui, eu acho que, de repente, ela chega a ser a parte mais complexa, que o subitem aqui começa a trabalhar a questão de gestão de mudança. Né? Então, vocês estudaram lá o que é, qual que é a importância dessa gestão de mudanças. Abriu-se um tópico específico para poder fazer gerenciamento de gestão de pessoas. Gente, eu dou aula no curso de administração da PUC. E a gente percebe que, em termos de gestão, a coisa mais difícil que tem na administração como um todo é justamente você fazer essa questão dessa gestão de mudança. Dentro do movimento escoteiro, não é diferente. Não é diferente. Por quê? Você tem que estar trabalhando, por exemplo, com essa questão dos egos, das vaidades das pessoas. Das pessoas não conseguirem fazer um exercício de liderança de uma maneira adequada. A tal da liderança situacional. Tem hora que eu vou ter que puxar a fila para alguma coisa na equipe que eu estou trabalhando. Tem hora que eu tenho que ficar na minha mesmo. Lá na Alcateia, onde eu estou atuando, eu sou assistente. Eu tenho que ver o trabalho. Eu estou ajudando, eu estou auxiliando a formação de uma chefe que assumiu a Alcateia este ano. Ela é uma menina jovem, ela é estudante de psicologia, isso é muito bacana. Né? Ela tem uma formação adequada, mas ainda é muito jovem, que é trem todo. Então, tem algumas coisinhas, e a gente vem trocando figurinha também, em termos de sugestão, que, de repente, aqui tem que deixar a pessoa errar para poder aprender. Agora, a gente tem que buscar esse ponto da gestão de mudança, que eu quero pedir para vocês encarecidamente. Vou dar um exemplo prático disso aí. Foi aprovado esse ano, né, na Assembleia Nacional lá, que vai puxar lá, vai ter um ramo anterior ao ramo Lobim e esticou um pouquinho o ramo escoteiro. Pô, as pessoas sem saber nem de que se trata, já vem descendo o cacete, isso não vai funcionar, isso não é assim, isso não é não sei o quê, estão querendo acabar com o movimento escoteiro, estão querendo dar vida mansa para pioneiro. Porra, vamos procurar saber da onde que veio esse negócio, as coisas dentro das escoteiras do Brasil, isso não vem da cabeça de alguém que simplesmente deitou, não é isso não, cara. O ramo anterior ao Lobinho está sendo estudado, isso já tem prática disso aí em outros países. Eu falei isso no nosso encontro de domingo agora lá na Indaba, até dei o meu exemplo, eu fui para o acampamento regional do Ramo Lobim, pô, cara, tinha 500 meninos lá, uma loucura. Aí, à noite da Flor Vermelha lá, eu sou o rato, né, o elefante que tem lá do negócio, eu vesti, fantasiei de elefante lá, e nós fizemos um teatro lá, contando a história lá para os meninos. Ao mesmo tempo que eu passei perto de menino, você via que o menino olhava para você assim, ó, os mais novos, né, o cara assim, nossa, o rato está aqui, o elefante está aqui. Eu passei perto de outros meninos, o cara olhava para mim e falava assim, ô David, você está fazendo isso mesmo? Tá. Então você vê que dentro do próprio ramo, você tem visões diferentes, os meninos já estão mais crescidos. Então, assim, e aí foi aprovado um estudo. Existe uma equipe
preparada para isso aí. O pessoal está estudando esses materiais. Lembrando que no Brasil, escoteiros do Brasil é referência na região interamericana. Então, assim, não é a coisa solta de qualquer jeito, não. E a ideia do pessoal é preparar esse material para soltar tudo até abril do ano que vem. Então, na hora que soltar, vai ter definido. Não tem nome definido, não tem. Pode sair uma coisinha ou outra ali, mas pelo menos oficialmente ainda não, sabe? Então, assim, dentro dessa questão da gestão de mudança, e vamos levar isso lá para dentro do nosso grupo escoteiro. Lá vai eu dar outro pitaco aqui. Se você pegar lá aquele cargos e funções no nível local, a gente encontra, na região, por exemplo, você tem lá diretor de gestão institucional. O que tem lá dentro do diretor de gestão institucional, que é o meu caso lá? Eu sou responsável pela parte administrativa e pela parte financeira da região. Vocês estão entendendo? Agora, eu sou louco de querer abraçar as duas áreas de uma vez, sendo que eu nem moro em Juiz de Fora. Hoje eu tenho um adjunto, que é o Felipe. Ele mora em Juiz de Fora. O cara resolve todos os BOs que eu tenho em termos de escritório, é ele que resolve. Um dia que bateu uma ventania forte lá, que levou um pedaço do telhado lá, era ele que estava lá nesse negócio. Eu converso com ele toda semana. Toda semana. O trabalho está longe de ter trabalho perfeito isso aí. Mas isso aí é porque falta profissional na região de Minas Gerais. Isso é um negócio que nós já identificamos e nós vamos trabalhar para poder mudar essa realidade. E, infelizmente, não dá para ficar só com o trabalho voluntariado em determinadas áreas estratégicas da região de Minas Gerais. Vocês estão entendendo? Nós não temos um sistema, um RP, até hoje. Fica lá a Michelle mexendo com planilhinha de Excel. Pô, isso é uma vergonha para a gente. Tudo bem que pagando aí de mensalidade, que foi aprovado, o aumento que nós saímos aí de R$ 7,20 para R$ 9,40, se não me engano, para a taxa regional, isso é uma vergonha também. Nós vamos fazer o quê? Não foi a Assembleia que decidiu isso, nós vamos trabalhar dentro disso aí. Então, assim, por favor, no caso do projeto educativo dos escoteiros do Brasil, nós estamos fazendo uma atualização de projeto. O planejamento estratégico que nós lançamos no ano passado, ele é para 5 anos. Por que ele é para 5 anos? Porque a gente tem uma orientação de fazer essa revisão desses documentos de 5 em 5 anos. Antigamente, gente, uma geração demorava 30 anos para poder mudar. Uma cultura geracional demorava 30 anos. Hoje o pessoal já está percebendo que de 10 em 10 anos já tem uma geração de pessoas totalmente diferentes. Então, essa revisão, a gente sempre vai trabalhar com essa questão da transformação, né? da atualização do nosso programa educativo. Não é que vai acabar com o programa educativo, vai mudar o programa educativo. Isso não existe. Agora, o que nós, como gestores institucionais, nós temos que fazer? Nós temos que ter gente acompanhando esse processo. Porque senão vai aparecer gente reclamando de coisa que nem existe mais. E outra coisa, que eu me incluo, tá? A gente, às vezes, tem algumas pessoas dentro da unidade escoteira local que já tem bastante tempo de movimento escoteiro e a pessoa ela é muito resistente a essa questão da gestão de mudança. Então, a gente tem que fazer um trabalho com essas pessoas, para que você possa puxar essas pessoas, para que elas possam compreender o que está acontecendo com o movimento escoteiro. Porque aí, essas pessoas, entendendo qual que é esse processo, ela vai poder contribuir. Porque você querendo ou não, essa pessoa carrega dentro da unidade escoteira local aí uma força grande. Então, assim, agora o que não dá é as pessoas não querem se envolver, não deixam o grupo desenvolver, não deixam o grupo andar, não manda as pessoas fazerem as capacitações, os cursos. Falei isso semana passada no curso preliminar nosso. Curso que faz gestor institucional não é curso preliminar, não é curso intermediário, não é curso avançado. Esses cursos de linha, eles não capacitam a pessoa
eles não vão te dar habilidades necessárias para você gerenciar o grupo escoteiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse módulo que vocês estão fazendo aqui. Ó. Depois, se tiver um módulo específico de finanças, vai aprofundar um pouco mais nessa questão lá da parte financeira. Do Paxto, se o seu grupo escoteiro não sabe mexer com Paxto, faça a demanda para que tenha um módulo, para vocês aprenderem a mexer lá no Paxto. Então, assim, vamos prestar bastante atenção, porque a gente vê essa questão da gestão de pessoas, principalmente no nosso caso, que o trabalho é voluntário, tá? Trabalho voluntariado você não faz, velho. Ninguém te seguir pelo cargo que você tem hoje. Ah, eu sou o diretor-presidente do grupo escoteiro. Mas é seu. Se eu não gosto da sua cara, o cara ainda fica lá te sabotando. Vocês estão entendendo? Então, aqui, tem que trabalhar essa questão do reconhecimento do seu associado. Dar realmente funções para esse associado. Né? Não precisa ser nem especificamente só na questão dos cursos. Pode montar grupos de estudo, cara. O ano passado, o webinar que nós fizemos para a linha institucional, aquilo ali foi um projeto que eu fiz do curso que eu tinha feito lá na Nacional. Nós colocamos 4 webinars para fazer lá a formalização de grupo escoteiro, contabilidade, terceiro setor, finanças e peça orçamentária e captação de recursos, para tentar fechar um ciclo. Você sabe quantas unidades escoteiras locais procuraram a região depois para poder fazer algum tipo de trabalho? Uma. De 147, uma. E olha que nós fizemos um levantamento aqui, nós ficamos até surpresos. Tipo assim, 2/3 já tinham já tinha personalidade jurídica, já eram PJ, só que desses 2/3 aí, 1/3 estava de forma totalmente irregular. Então, assim, e aí eu preciso de gente com essa expertise para poder mexer com isso. Né? Eu preciso de gente com expertise, por exemplo, dessa questão da comunicação dentro do grupo escoteiro. Quanto maior, mais complicado fica o serviço para se fazer isso aí. Né? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos pela região um seminário de comunicação, que foi realizado aqui em Belo Horizonte. Veio bastante gente, estava cheio lá. Então, nós mostramos como é que funcionava. Então, e aí, o que eu cheguei a perceber? Teve grupo escoteiro, a gente presta atenção aqui que eu não estou querendo ficar pondo lenha na fogueira desses trem. Em vez do grupo escoteiro mandar um cara mais jovem lá, um cara que está mais antenado com essas questões de redes sociais, mais esses negócios, manda a pessoa. Eu vi gente lá, você olha, você sabe, você conversando com a pessoa, você sabe que ela não tem o mínimo de condição de mexer com nada desse trem de comunicação. Nada. Quando a gente não tem a expertise para determinada coisa, você vai ter que contratar. O Baleia contratou alguém para poder mexer nesses negócios lá do Instagram, naquele trem todo lá. Baleia paga para fazer aquilo. A gente tem que alimentar o cara de informação, de imagem, de foto, aquele trem todo. Cara, foi um maior sucesso o negócio. O sistema de inscrição nosso está todo online. No Instagram, que você entra lá, Escoteiros do Baleia, tem lá o linkzinho lá que o cara que é interessado, ele clica lá, ele preenche a ficha de cadastro, ele vai para a fila de espera. A fila de espera está seguindo a fila de espera. Aqui tem determinação aqui também nessa apostila suas aqui, ó. Como é que tem que funcionar. Aí você me pergunta, o que você acha lá? Eu vejo umas publicações lá bacana. E aí eu vou voltar a falar de novo. Sistema de equipe. Cada um no seu quadrado. Gente, eu posso falar para vocês o seguinte. Eu, depois de muito tempo, o ano passado, quando eu recebi, final de 2021, recebi o convite para poder mexer com a região, coisa que eu nunca quis fazer. Sabe? Não quero. Em que pese a minha expertise na área profissional e na área da educação. Né? Eu sou formado em contabilidade, eu fiz meu mestrado lá em administração, eu mexi com gestão o tempo todo e estou na parte de gestão escolar lá da PUC, mexendo com coordenação de curso e tudo mais. Né? Então, eu vinha fazendo os cursos aí, eu faço curso sistematicamente, eu estou fazendo curso.
para poder me atualizar. Quando eu recebi o convite para poder montar essa questão dessa chapa, inicialmente nós pensamos nos 5 nomes. Quem que ia ficar em qual pedaço, em qual parte. Da turma que foi montada, além da competência técnica, nós pensamos muito no nome das pessoas no item comportamental. Então, não adianta eu pegar um cara que ele é o doutor em não sei o quê, sendo que a pessoa não sabe conversar, sendo que é uma pessoa que é barraqueira. Isso tem muito no movimento escoteiro, sabe? Então, assim, se você escolheu... Aí é o que eu estou falando, assim, a gente olhava essa questão da competência para aquela área que a pessoa está mexendo, e nós olhamos nome por nome da parte comportamental. Ah, vai dar tudo certo, vai ter tudo 100%? Claro que não. Mas hoje eu posso te falar que depois que nós montamos a equipe com os 5 cabeças lá, depois fizemos a nomeação de mais 3 adjuntos, meu filho, a gente trabalha redondinho, cada um no seu quadrado. O pessoal morre de rir aqui, né? Porque às vezes outro dia me mandaram, ano passado me mandaram um negócio com o meu nome lá, escrito de verde, isso aqui vai ser a sua resposta automática. Você gostou da cor verde? Eu virei para o curso, né? Mais a Tati está responsável por isso. Eu falei, ô curso, não fica me mandando mensagem desse trem, não. Pô, você vai ser verde, você vai ser colorido, você vai não sei o quê, segue a regra do negócio lá. Tem meu nome, tem identificação. Por favor, eu mexo, a minha responsabilidade hoje é a parte administrativa e financeira. Eu até dou meus pitacos, sabe? De vez em quando eu posto uns treinos lá que estão querendo fazer lá, eu falo na nossa reunião, está começando daqui a pouco também. Eu falo com eles, olha, você quer minha opinião de leigo? Eu achei que esse negócio que você fez aí ficou feio demais da conta. Mas como eu não entendo nada de comunicação visual, quem vai resolver isso aí são vocês. Então, assim, vamos procurar trabalhar essa questão dessa equipe, vamos procurar trabalhar essa questão da cooperação, vamos buscar esse conhecimento. Essa semana aconteceu de novo. Essa pessoa que procurou a equipe de formalização, o Hércules que está aqui, eu mandei lá para os caras estão na rotina de escritório de contabilidade, o cara está vivenciando isso aí. Eu estou fora de escritório há muito tempo, eu formei em contabilidade em 97, cara, já mudou o mundo. Eu acompanho as coisas, eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Mas se você vier me perguntar, você vai me dar a resposta disso aí? Não vou ser eu que vou fazer isso. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe que me dá o suporte e consegue dar suporte para as unidades escoteiras locais terem, pelo menos, essa questão dessa orientação. Então, assim, gente, quando a gente pega a nossa apostila aí nessa parte 1 e 2, a parte 1 ela trabalha muito essa questão de aspecto burocrático e técnico. O que tem que ter de livro, isso está escrito. Cabe a vocês voltarem lá para a unidade escoteira local de vocês e pôr essa coisa para rodar. Ah, se não tem, começa de agora. Tem gente, vou tentar fazer o resgate do que... Esquece esse negócio de resgate num primeiro momento. Corrija daqui para frente, para vocês não fazerem mais errado, para não ficar faltando coisa errada de agora para frente. E à medida que for possível, vai tentando fazer o resgate de alguma coisa. Tá certo? E a segunda parte da nossa apostila aqui trabalha justamente essa questão da parte comportamental. Uma coisa que eu posso falar para vocês hoje, escoteiros do Brasil, em termos de uma organização de educação não formal, não existe organização com a qualidade dos materiais, com o tipo de informação tão bacana quanto a gente tem. Agora, o que a gente precisa fazer? O nosso associado chegar até lá. Tem muita gente aí que não sabe que lá no parque, se você entrar lá com o seu registro lá, tem a parte de biblioteca lá que você vai achar livros, você vai achar manual, você vai achar um monte de coisa lá. Disponível, captação de rede, está tudo lá. Agora, você tem que se apropriar disso, né? Você tem que ir devagarzinho, lendo, tomando conta, vendo o que serve na sua unidade escoteira local. As pessoas confundem muito isso, né? Uma coisa é você ter um modelo, uma referência
para alguma coisa que eu vou tentar colocar lá na unidade escoteira local que eu estou trabalhando. Beleza? E a gente trabalhar isso de forma institucional. Beleza? Grupo escoteiro. Ó, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo, eu vou falar aqui agora, que a gente fala isso sem saber. A maioria das pessoas falam o meu grupo escoteiro. E não é o meu grupo escoteiro. É o grupo escoteiro que eu faço parte. Presta atenção nisso que eu tô falando. Muita gente vai no automático. Ó, o meu grupo escoteiro. Lá no meu grupo escoteiro. E, na verdade, é o grupo escoteiro que eu estou atuando. Porque ninguém é dono de grupo escoteiro. E não é para ser dono de grupo escoteiro, mas porque uma hora você bate as cachuletas aí. Deus nos livre no guarda, nos preserve ainda por um bom tempo aí. Mas vamos começar a praticar isso. Beleza? Fala, Denilson. Ô, Davidson, eu queria parabenizar pelo material, realmente é um material excelente, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso aí pelo material. Eu atuo no mercado aí no segmento de gestão e o material é muito atual. Eu estou fazendo muito proveito dele profissionalmente. E o que eu achei interessante aí também, que dentro do que você falou, né, que eu destaco do material é a psicologia da mudança, né? Tem um material muito bom sobre esse assunto. Eu vou procurar fazer aquele curso lá que foi recomendado dentro do material. Então, eu acho que tudo que você está falando aí tem a ver com aquele módulozinho de psicologia da mudança, né? Sim. E é o que você falou aí, Ednilson, é o que a gente tem de mais moderno em termos de mercado. Olha, para você ter uma ideia, eu não estou escutando seu áudio não, Ednilson. Ednilson. Oi. Volta aí que estava fechado, você falou e não escutei não. Não falei não, estou só te escutando agora, eu terminei. Aqui, escoteiros do Brasil, cara, eu vou só te dar um outro parâmetro disso aí. A Política Nacional da Gestão de Adultos, ela trouxe para dentro do movimento escoteiro essa questão da gestão por competência. O cara que é o desavisado do negócio, vira e fala assim, lá vem a UEB inventando os trem novo aí, não sei de onde que ela está tirando isso aí. Pô, gestão por competência já é utilizado no ambiente empresarial há muito tempo, pô. E quando a gente fala sem saber, cara, isso é que dói na gente, sabe? Então, assim, vão procurar ler, vão procurar saber, faça essa demanda no seu distrito pela formação que vocês estão precisando, né? Vai começar a correr aí a listinha aí dos diretores presidentes de grupo escoteiro, quais são as necessidades das unidades escoteiras locais para fazer um calendário de formação do ano que vem. Eu já vi isso acontecer, eu já fui coordenador de formação aqui no Metropolitano, eu cansei na época, você mandava mensagem, pouquíssimos grupos escoteiros davam retorno. Então, assim, vamos montar grupos de estudo. Isso não precisa de ser curso. Agora, a gente precisa de ser estimulado nesse sentido, a gente precisa de ser acionado. E olha, eu vou te falar, sendo sincero, eu fico muito tranquilo, fico muito feliz que a instituição nossa esteja trilhando esse caminho aí. Porque como eu também estou com o pé vamos colocar assim, no mercado real aí, a gente vê o que a gente está discutindo aqui é o que empresas estão buscando aí para poder se aprimorar e se manter viva no mercado. Tem isso também, né? A competição com os nossos jovens hoje é uma coisa ferrenha. Se a gente não realmente dá um passo para transformar a nossa atuação, aproveitar aquilo que a gente tem de mais bacana na nossa metodologia, né, do aprendizado nosso pela prática, nós estamos mortos. Ô, Cláudio, é isso aí. Você quer comentar alguma coisa? Não, foi muito engraçado, porque o Ednilson falou, e justamente quando você começou a falar do sistema de competências, eu ia justamente chamar atenção para esse ponto, né? Mas tanto eu quanto o Davis, a gente tem a oportunidade às vezes de estar no mesmo curso, isso já aconteceu algumas vezes, eu acho que... Então, assim, o Brasil hoje, ele é ponta, né, diante da região interamericana, ele é referência na gestão de competências aí que a gente tem visto para a formação de adulto. Então, eu acho que vale muito a pena a gente refletir na forma como a gente vai estar gerindo nossos grupos escoteiros daqui para frente.
né? Talvez as pessoas não gostem muito de falar, isso não é o método escoteiro. Não, o método escoteiro é para o menino. A forma como a gente vai gerir o grupo escoteiro, ele tem que ser balizado nas formas de gestão que a gente tem a oportunidade de aprender, né? Ou vai levar para dentro do grupo escoteiro. Era essa a minha contribuição que eu tenho que fazer, muito pequena, diante do que o nosso amigo aí já trouxe para a gente. Beleza? Fala, Giovanni. Bom, gente, eu também achei que foi muito bem assertivo as palavras aqui proferidas hoje. E eu falo, o que eu achei disso tudo foi o seguinte: se a gente colocar em prática o sistema de patrulha, que é cada um fazer um pouquinho, cada um fazer a coisa, na gestão, cara, funciona. O que a gente passa para os meninos, só a gente fazer para a gente. Eu acho que vai funcionar numa boa. É isso. E se não tem gente para fazer, Giovanni, arruma. Lembrando que essa é uma responsabilidade compartilhada. Essa não é uma responsabilidade só da diretoria do Grupo Escoteiro, você está entendendo? Compartilha esse problema com seus associados. Lá no Baleia, a gente leva a turma lá para fazer acampamento de paz. Engraçado que na festa junina sábado agora já tinham me perguntando lá se a gente ia ter acampamento de paz de novo. Né? Eu acho até graça esses três. No ano passado, cara, nós pegamos uma friagem. Eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Nós tivemos que fazer os treinos tudo dentro da casa lá, porque não tinha jeito de você fazer o negócio lá de fora. E por incrível que pareça, foi um negócio super bacana. Você mostra para os pais a metodologia, olha que bacana, o que nós estamos oferecendo para o seu filho, é isso. Eu sei que no final das contas, só que para a gente continuar oferecendo isso aqui, a gente precisa de ajuda porque a gente não está dando conta. Eu sei que dos 32 que foram lá para o acampamento de paz no ano passado, nós conseguimos fixar dentro do grupo escoteiro, se não me engano, de 12 a 14 pessoas. Sendo que desse aí, metade já está dentro de um uniforme escoteiro, já fez promessa e já está lá, ó. Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada. E funciona. Não sei se vai funcionar em outras unidades escoteiras locais. Mas a nossa grande cartada lá é fazer isso. Beleza? Boa, obrigado. Ô, Cláudio, é isso. Ô, Devinho, eu vou te fazer um pedido, se eu puder fazer mais alguma coisa, né? Se for dinheiro, não. Não, dinheiro eu sei que vai estar... Fora do orçamento da região. Tá bom. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gostaria de tirar mais alguma... Opa, já levantaram a mão rapidinho aí. Mais 10 minutos, pode ser, Devinho? À disposição do pessoal aí? Era esse o pedido que eu tinha a fazer. Por favor, Felipe, pode falar aí. Ô chefe, na verdade não é uma pergunta, não. Obrigado pela oportunidade, de novo. Mas, o chefe... Perdão, chefe Davis, o senhor me permitir aí, eu sei que o senhor está no grupo, eu quero saber esse negócio de acampamento de paz aí, viu? Fácil. Felipe, eu vou... Me manda uma mensagem aí, eu vou postar lá no grupo. Programação que nós fizemos no ano passado. Tá? E depois, se for o caso, eu converso com você informalmente. Vamos ver se a gente resolve isso aí até sábado, que segunda-feira, graças a Deus, eu estou de férias. Eu entrei pro grupo depois desse acampamento aí. Hoje o maior gargalo que eu tenho, realmente, a gente está tendo uma possibilidade de crescimento muito grande, uma aceitação muito grande aqui, na nossa unidade escoteira local, mas o gargalo mesmo é o adulto voluntário. Ainda mais que a gente está trabalhando muito do lado da inclusão. Então, hoje a gente tem, em média, acho que são, se não me engano, são 18 a 22 autistas que a gente trabalha. Então, eu não consigo mais receber, né, jovens por falta de voluntário. Né? E no caso ali das apresentações para vir o jovem, isso aí já está bem consolidado, né? Agora, a questão das ações de captação de adultos que não são pais, para mim ainda permanece uma coisa bem complexa de lidar. Felipe, aí a gente pode conversar, depois nós vamos trocando figurinha, tem várias estratégias, né? Agora você tem que tomar cuidado, tá?
Não é ir recebendo, procurou, estou recebendo. Aqui, a lista de espera para ter uma terceira alcateia lá no Baleia está lá fácil. Nós não vamos mexer, porque a gente não tem adulto, até que se forçar a barra lá ainda tem. Mas nós não temos nem estrutura física para poder estar comportando essa quantidade. Então, assim, a troca de experiência nesse sentido ela é muito grande. Agora, você pode fazer captação do adulto, por exemplo, essa questão do acampamento de paz é uma estratégia. Tem escolas aí da região. Ô, gente, última fofoca da noite. O cara virou para mim o ano passado e falou assim, Deison, o grupo escoteiro nosso está fechando aqui na cidade. Aí, pô, o que foi que aconteceu? Não, porque tinha pouca gente, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele assim, o que o pessoal da comunidade da sua cidade, que é a cidade pequena, só tinha o grupo escoteiro dele, o pessoal da sua cidade aí falou com relação a esse fechamento das unidades escoteiras? Não, o pessoal não tá nem aí. Tipo assim, se o grupo escoteiro que você está fazendo não faz, e não representa, e não tem significado nenhum para a comunidade que você está trabalhando, aí você vai fazer o quê? Você está entendendo? Então a gente tem que buscar esse trabalho, né? Então, assim, nós vamos trocando mais figurinha, tá, Felipe? Depois eu passo meu e-mail lá. Não, Davinho, pessoal, até vou fazer um comentário aqui. Claro, esse Felipe que está falando é o Felipe de Barbacena, né? Sim, chefe. Tudo bem, Felipe? É que o sobrenome está diferente aí no coisa. Então, assim, o grupo do WhatsApp, gente, é para esse tipo de coisa. É claro que a gente não está ali para... A gente faz inserção ali de informação a respeito do curso e tal, mas eu acho que esse espaço para debate, para conversa, principalmente pós esse encontro síncrono, ele é importante, ele está ali para isso, gente. Então vamos aproveitar esse momento aí, beleza? E aproveitar que o Devinho está de férias também. Não, senhor, aqui, ó, até domingo, hein? Ou depois, só a partir do dia 1º. Me incomoda de ser acionado a hora que vocês precisarem, mas no período de festa ficarem incomunicados. Não é soberba, não. Tá bom? É necessário. Você vai viajar, né? Você vai viajar, não é isso? Tá viajando ou não? Vou cair, não. Vou sumir no mundo aí. Não vou dar nem notícia, Klaus. Tá certo. Beleza? Mas eu acho que é isso aí. E tudo que vocês precisarem pode acionar também, inclusive a questão da região. A gente trabalha, a gente precisa de ser acionado. Região escoteira não tem bola de cristal. Minas Gerais é gigante. São 143 grupos escoteiros. Acho que já aumentou um pouquinho. Esse negócio de achar que a região vai conseguir entender a sua realidade ali, a sua dificuldade. Que tem gente que pensa nisso, né? Esquece, tá? Porque lembrando que todos nós somos voluntários. E isso aí é importante a gente ter essa clareza. E a gente vem fazendo na medida do possível, né? Ou sempre o nosso melhor possível. Ô, Devinho. Oi. Abri um grupo aqui próximo na minha casa, é o 205. Essa sequência é a quantidade? Não. Geralmente você escolhe. Porque tem grupo escoteiro que usualmente já funcionou, tem que estar querendo reabrir, mas geralmente não tem essa... Não é essa... Você necessariamente não tem que ter essa cronologia. Beleza? Quem que levantou a mão aqui, gente, agora? Foi Teve alguém que levantou sim, cara. Só um minuto. Se alguém levantou a mão, por favor, pode falar, gente. Ô, gente, desculpa eu não ter acompanhado o chat aqui com vocês aqui, tá? Porque eu estava entusiasmado na fala aqui. Mas aí depois a gente vai buscar. Não, o chat até tá tranquilo aqui, senão eu tinha até comentado com você e você também acompanhou. Mas teve alguém que levantou a mão de fato aí, cara. Só que aqui no... Aqui eu que vou levantar, mas já vou baixar. Cara, tá... Acho que tá de boa. Acho que a galera tá beleza. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais algum sofrimento, mais algum desabafo? A gente está à disposição aí para ouvir vocês. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deivinho, cara, muito obrigado. Você estava devendo já, mas a dívida está meio paga. A gente que estava aguardando você para o avançado aqui ano passado, mas por uma questão aí de profissional você não pôde vir, né? Mas oportunidades para frente a gente vai, com certeza, vai te acionar. Beleza, cara? Pode... Um abraço para vocês.
Boa noite a todos. Deixa eu ir para a reunião com a minha patrulha, que já está me esperando lá, que agora é até meia-noite, a próxima. Boa noite a todos, um forte abraço. Espera só um minutinho que tem uns recadinhos paroquiais aqui para vocês, eu vou viu? pedir licença para sair, tá, Cláudio? Valeu, Devinho. Obrigadão mais uma vez aí, cara. Depois a gente se fala aí. Obrigado, um abraço, cara. Tchau, tchau. Pessoal, então, alguém ficou com alguma dúvida? Vocês gostaram? Tá tudo tranquilo? Como é que tá o EAD? Vamos lá, um jogo rápido aí pra gente dar um encaminhamento aí pro final. Bom, quem cala consente, sinal que tá tudo bem. Então vamos lá. Não, Klaus, eu vou ser sincera. Eu tô entrando de férias semana que vem. Tô esperando para iniciar. Não, tranquilo, Patrícia. A gente já estava previsto. Tá bom? Mas tá tranquilo. Então, pessoal, então vamos continuar lá no Campo Escola, né? E na segunda-feira agora, né? Vai ser na segunda, a gente teve um evento aqui para os grupos escoteiros aqui em Juiz de Fora, alguns diretores presentes que estão fazendo o curso conosco, eles pediram para que esse evento de hoje fosse hoje, né? Porque o evento foi ontem, óbvio. E aí na próxima volta a nossa reunião na data prevista no edital, que vai ser segunda-feira, dia 17, às 20 horas. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico e marketing. E como a gente prometeu, o marketing da apostila antiga não tem nada a ver com a apostila atual. A gente vai se falar de um marketing de uma maneira mais voltada para o terceiro setor, para a rede social. Enfim, a gente deu uma modernizada e eu espero poder ter conseguido atingir o objetivo que a gente previa no início aí da apostila. Que vai ser com a chefe Sheila, que está até presente aí, não sei se ela ainda está por aí, mas se ela está nos ouvindo aí, que ela dê um aceno breve aí para vocês, para que a gente possa se encontrar. Beleza? Giovanni, por favor, Giovanni Almeida levantou a mão. Pode falar, Giovanni. E aí, em Juiz de Fora mesmo, vai ter uma cerimônia dos centenários do Caio Viana, né? Isso, vai ser no próximo sábado, né, no Parque Alfred, inicialmente, né, às 14 horas, e depois vai seguir para o Colégio Academia, onde fica a sede do Grupo Escoteiro Liz do Amanhã. Vai ter uma solenidade lá, com alguns momentos especiais aí, em homenagem ao Caio Viana, que é um dos 10 heróis brasileiros, né, para quem não tem esse conhecimento. Caio Viana é reconhecido pela nossa sociedade como um dos 10 heróis brasileiros e que é escoteiro, né? Por isso que a gente, né, durante muito tempo ele foi muito adorado, vamos colocar dessa forma aí. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? E parece que em Matozinhos também parece que vai ter uma cerimônia. Sim, de Matozinhos eu não tenho... Que é a cidade natal dele, né? Isso, é a cidade natal dele. Infelizmente eu não tenho conhecimento. Um pouco mais aí da história do Caio Viana. O acidente de trem foi próximo ali de Antônio Carlos, que é uma cidade que fica entre Santos Dumont e Antônio Carlos, né? Mais pro lado de Antônio Barbacena, Carlos. Não. Antônio Carlos ainda é antes de Barbacena. Aí o acidente foi antes. E o túmulo de Caio Viana fica na cidade de Belo Horizonte. Aí. Algum de vocês aí mais antigo aí de Belo Horizonte deve saber onde fica. Cemitério do Bonfim. Eu não sei, infelizmente eu não me recordo, viu, Giovanni? Eu não tenho... é o cemitério do Bonfim. Eu sei como dar a informação de onde foi o acidente, mas aonde está enterrado, infelizmente, eu não sei dizer. Entendeu? Oi, Renata, fala um pouquinho mais alto que está falhando o teu som, por favor. Renata? Ele está no cemitério do Bonfim mesmo. E no dia 15 também, em Juiz de Fora e em Niterói. Niterói, o estádio, tem um estádio lá, um estádio grande, bacana, até por sinal, em homenagem a Caio Viana também.
Pois é, e lá no estádio tem um grupo escoteiro. Tem um grupo escoteiro. Aí eles vão Tem. fazer Martim Afonso de Souza, o nome do 15. Um grupo escoteiro básico lá em Niterói. Beleza, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus. Até segunda, às 20 horas. Eu vou tentar já gerar o agendamento dessas nossas reuniões já direto no Meet. E aí a gente já vai distribuir já vai ficar agendado lá. Eu não tenho e-mail de todo mundo, mas aí já deixo agendado e mando para vocês. Tá certo? Muito obrigado aí, uma boa noite para vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, um abraço a todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite. Valeu, gente.